A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui com vocês. Estamos iniciando uma série muito importante sobre o fim dos tempos. Diante do cenário que nós estamos vivendo atualmente, é muito importante nós compartilharmos de um assunto tão atual como esse. Há alguns anos tenho dado aula de Apocalipse no seminário e Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito do fim dos tempos. E gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado e o que a palavra de Deus diz. Nesses dias, muitos irmãos me perguntaram, pastor, estamos no fim dos tempos, Jesus está voltando, né? Uma das características que nós vemos nesse tempo são pessoas assustadas, muitas delas com relação a saber sobre o fim dos tempos. Então eu resolvi gravar sobre esse assunto porque eu sei que pode edificar a sua fé. Meu objetivo aqui não é trazer o dia em que Jesus vai voltar, até porque isso está reservado ao Pai, mas nós cremos que de fato Deus nos dá sinais e eu creio que nós vamos compartilhar durante essa série sobre os sinais da vinda do Senhor. Falando em Pai, esse tempo atrás estavam ensinando as crianças que somente o Pai sabia a volta de Jesus. E aí então aquela criança, quando encontrou com o pai, indo embora para a casa do culto, ela falou, pai, o Senhor sabe o dia da volta de Jesus. Ela falou, minha filha, eu não sei o dia que Jesus volta. Sabe sim. A professora nossa na escola dominical, na escola ali das crianças, me ensinou que o pai sabe. Só que ela não sabia que era o pai do céu, né, que sabia a data. Bom, falando nisso, sobre essa questão de previsão do tempo, ou quando Jesus vai voltar, né? Nós de fato não sabemos quando, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós precisamos sim estar atentos aos sinais dos tempos, e nós cremos sim que Jesus está voltando, né? Eu moro nos Estados Unidos, sou pastor na Videira, Miami, e é uma grande alegria poder compartilhar sobre isso. E eu mudei há pouco tempo atrás para os Estados Unidos e passei pela minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos de uma previsão de um furacão. Isso o ano passado, quando veio então ali o furacão Dorian. Então, quando veio a notícia, eu estava aqui pela primeira vez, né, passando por essa previsão de um furacão, eu fiquei meio sem saber ao certo o que eu faria, como seria as coisas, e aí logo eu já percebi que algumas pessoas correram para os supermercados, foram atrás dali dos mantimentos, encheram os tanques de gasolina, outros tanques extras, caso precisassem sair da Flórida, porque a previsão era que o furacão iria chegar direto na Flórida. E então eu vi esse tipo de pessoas, e eu então fui ao supermercado, já comecei a ver as prateleiras vazias, fui então abastecer o carro, porque a orientação era que abastecesse o carro, para que, numa necessidade de evacuar, de sair do estado, eu tivesse como sair. E eu lembro que eu encontrei muitas filas, alguns postos já fechados, até que eu achei um posto, peguei uma fila enorme, até que eu abasteci para deixar tudo pronto, caso uma necessidade. Enquanto isso, eu via outras pessoas que nem se preocupavam. E parece que a vida continuava normal, né? E eu achei interessante, porque depois que o furacão passou, ele não atingiu diretamente a Flórida, mas atingiu uma ilha de Bahamas e devastou uma das ilhas ali. Muita gente morreu, perderam tudo ali. A força que tinha o furacão, em torno de ventos de 200 km por hora. Mas naquele momento, depois que passou o furacão, eu pude aprender algo com relação a essa questão da volta de Jesus. Pastor, mas sobre a volta de Jesus, um furacão? Porque você sabe de uma coisa? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus está voltando? E não voltou ainda. Quantas vezes pessoas já falaram, não, Jesus está voltando. Eu sou cristão desde quando eu nasci, né? Vamos dizer, já vivo a vida cristã ou na igreja desde a infância. Então, quantas vezes eu já ouvi falar sobre Jesus está voltando e não voltou ainda? Mas sabe de uma coisa, naquele momento eu aprendi algo, que há dois tipos de pessoas com relação à volta de Jesus. Tem aqueles que estão preparados,
né, como esse que estava preparado para ali o furacão, para qualquer eventualidade, já tinha pronto ali os alimentos, as casas tampadas, com madeiras, janelas, tudo mais. E tinha outros que não estavam nem aí por isso. E eu lembrei então daquela passagem das virgens nécias e das prudentes. Não é? As prudentes estavam preparadas. Elas tinham azeite sobrando na botija, enquanto as outras não estavam preparadas. Você sabe, a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele vem. Por isso temos que estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos manter o nosso coração cheio do Espírito Santo. Ter azeite na botija significa eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu gostaria então de ler um texto da palavra de Deus, está lá em Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a volta de Jesus, ninguém sabe. Né? Então, nós entendemos que esse texto aqui está falando, na verdade, do arrebatamento dos crentes vencedores. Eu sei que eu vou lançar muitas coisas hoje, nosso primeiro vídeo, mas eu sei que à medida que nós formos falando nessa série de vídeos, de ministrações, tenho certeza que você vai entender onde cada uma das coisas se encaixa, ok? Então é muito importante que você esteja atento a que nós vamos falar. E hoje eu gostaria então de mostrar a linha do tempo, não é? Para que você possa entender o que vai acontecer no fim dos tempos, ok? Bom, nós temos aqui, você pode acompanhar com a gente, o arrebatamento dos vencedores. Nós colocamos aqui os 7 anos de tribulação mundial que vai acontecer, o reino milenar de Jesus e a eternidade. Então, nós temos aqui coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Então, é importante que você entenda o que nós vamos falar a partir desse momento, ok? Bom, o que vai acontecer então com as pessoas que morrem hoje? Para onde elas vão? Uma pergunta constante que me faz é essa: para onde elas vão, né? Então, primeiro, nós temos aqui o seio de Abraão ou paraíso, ok? Então, as pessoas que aceitaram Jesus hoje estão aonde? No paraíso. Se você lembrar da história de Jesus, quando ele estava na cruz, tinha 2 ladrões ali na cruz, e você vê que um deles fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, ele falou a respeito do reino de Deus. De fato, haverá um reino de Deus, um reino de Jesus, que vai ser o milênio. Mas Jesus responde o quê? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então, as pessoas que morrem em Cristo, que teve a sua vida entregue a Jesus, hoje estão aonde? No paraíso. Um outro lugar na Bíblia que nós temos é o Hades. O Hades é o inferno, ok? Então, o que é o inferno? O inferno é o lugar hoje onde as pessoas que não entregaram suas vidas para Jesus estão. São as pessoas que rejeitaram a cruz de Cristo, que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Hoje eles estão no inferno, ok? Então, recapitulando, as pessoas hoje que morrem, as que se converteram, tiveram experiência com Jesus, estão no paraíso. As que não se converteram estão, infelizmente, no inferno, ok? Bom, e aí num dia em que nós não sabemos o que vai acontecer, vai acontecer o arrebatamento. Acompanhe comigo, então, aqui esses textos que nós deixamos aqui na tela, ok? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então, em qualquer momento vai acontecer esse arrebatamento. Esse arrebatamento também é chamado de primícias, lá em Apocalipse 14, vamos falar
nessa série sobre isso também, e simbolizado como filho varão em Apocalipse capítulo 13, ok? Outro texto, lá em Lucas 12, 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Então, esse arrebatamento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, está reservado apenas para o Pai. Então, vai ter o arrebatamento da parte da igreja. Nós acreditamos que é um arrebatamento parcial da igreja, ok? Está comigo aqui? Nós vamos depois falar mais detalhes, vamos ler os textos da palavra de Deus. Então, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Pastor, Jesus pode voltar por agora? Pode voltar por agora. Precisamos estar prontos para subir, porque nem todos vão subir. Uma parte da igreja vai ficar, vai permanecer. Ok? Talvez você pensava que toda a igreja iria subir nesse primeiro arrebatamento, mas não é. Nós vamos mostrar isso claramente, que uma parte vai subir, que são os crentes vencedores, ok? Bom, depois que acontecer esse arrebatamento, então vai começar o que nós chamamos da grande tribulação. Na verdade, chamamos 7 anos de tribulação, que vai acontecer mundialmente, ok? Então, o que vai acontecer ali? Vamos ver os textos aqui. Lá em Daniel 9, versículo 27, diz, ele aqui significa o anticristo, né? O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana é de anos. Então, uma semana significa, na verdade, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, aqui é um aspecto a respeito da grande tribulação, ok? Então, vai ter 7 anos, na metade vai cessar o sacrifício. Que sacrifício é esse? Esse é o sacrifício que vai ser retomado, né, no templo que será reconstruído novamente em Jerusalém. Hoje não existe esse templo, então esse templo vai ter que ser reconstruído, o sacrifício vai ter que retornar, e na metade, então, desses 7 anos, 3 anos e meio, então vai se quebrar ali a aliança que o anticristo fará com Israel e começará o tempo mesmo que nós entendemos sobre grande tribulação. Olha um outro texto da Bíblia aqui, lá em Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que significa 3 anos e meio, ok? Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, ou seja, os santos vão ser perseguidos. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só, esses últimos 3 anos e meio vão ser realmente terríveis. Então, olha só. Então, primeiros 3 anos e meio vão ser de uma aparente paz, tudo vai estar, teoricamente, acontecendo como se nada tivesse acontecido ainda, ou que parece aparente paz, apesar de que uma turma já vai ter subido, que são os crentes vencedores, o sexto selo já vai ser aberto, que vai ser um pré-anúncio da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 6, ok? Podemos falar isso mais para frente. E então, 3 anos e meio, parece que tudo está voltando à normalidade, mas o que vai acontecer depois, olha só, são 3 anos e meio de grande tribulação, os 3 últimos, ok? O que mais? O anticristo e o falso profeta vão agir nesse tempo, né? Nós vamos também ter nesse momento a marca da besta, é um assunto também que nós vamos compartilhar nesses dias. Hoje se fala muito sobre essa questão do chip, né? Se fala, né, sobre essa questão aí do que vai ser essa marca da besta, né? Se o crente vai poder receber essa marca ou não. Nós vamos compartilhar sobre isso também, ok? Nós vamos também ter ali as 2 testemunhas, ok? Nós acreditamos ser Elias e Moisés, isso está lá no capítulo 11 de Apocalipse, ok? E nós vamos também ter as 7 trombetas e as 7 taças, que de fato vai ser um tempo terrível, onde milhares de pessoas vão morrer. Na verdade, a Bíblia diz em 1/3, né, só em das trombetas, 1/3 da população mundial vai morrer. Então vai ser um negócio muito difícil nesse tempo, e nós precisamos entender isso e ver o quão sério vai ser esse tempo, ok? Porque nós não queremos ficar para a grande tribulação, mas nós queremos ser arrebatados em nome do Senhor Jesus. Então, o que vai acontecer ali no final
da grande tribulação. Vamos ter a volta de Jesus, e o segundo, que é o segundo arrebatamento, ok? Que é o restante da igreja, vai subir nesse momento. Nós vamos ter o Armagedon, em que Jesus virá, né, numa guerra contra os exércitos que vão se levantar contra Jesus no final da grande tribulação. E depois disso nós vamos ter o tribunal de Cristo, onde os crentes vão ser julgados para aqueles que vão ser vencedores ou derrotados. Nós vamos também ter o tribunal das nações, ok? Tudo isso vai acontecer no final dos 7 anos, ok? E início ali do milênio, ok? Vamos, calma, vamos entrar depois em cada um desses assuntos particularmente, para que você entenda, por isso que é importante você estar nos acompanhando. Hoje é só uma revisão, uma visão geral daquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Eu espero que você esteja conosco. E o que vai acontecer, então, aqui no milênio? Olha, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vai ser o tempo em que os vencedores vão reinar com Cristo. E no final, nós vamos ter o tribunal do trono branco, ok? E a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Esse aqui é a morte eterna, ok? Por isso nós pregamos o Evangelho, porque cremos que Deus pode salvar as pessoas da condenação eterna, assim como um dia nós fomos salvos pela graça de Jesus, amém? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro momento juntos. Espero que você tenha tido uma visão geral daquilo que nós acreditamos. Agora, nos próximos vídeos, em sequência, vamos abordar assunto por assunto e trazer, de fato, o que a Bíblia quer nos ensinar com tudo isso. Mas, diante de tudo isso, que nós não fiquemos com medo, né? O medo de ouvir sobre o assunto, né? Pelo contrário, que a gente possa ouvir, porque eu creio que Deus quer nos levar a viver uma vida de vitória e nos livrar de todo mal, ok? Então, eu gostaria que você nos acompanhasse aí, essa série, pelo nosso YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos estar postando, né, cada semana novos vídeos sobre esse tema, ok? Sobre tudo que nós já pincelamos aqui, falamos, ok? Agora, se você tem uma pergunta, eu gostaria que você, então, anotasse aí o meu Instagram, você mandasse ali um direct ali para marcosnogueira.pr, ok? Queremos responder suas perguntas. Sei que algumas pessoas já estão mandando perguntas e à medida que nós formos falando aqui nesses vídeos, nós vamos respondendo cada uma dessas perguntas em nome do Senhor Jesus. Estou esperando você nesses próximos vídeos, que você seja edificado, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.